quando elas se desmontam diante daquilo, através de uma hipnose, de uma musicalidade e de uma palavra reforçada, agora, em nome do Senhor, agora eu digo, sai! Calma que eu vou cair aqui, cara. Você entende? Então, isso no microfone dá um peso na cabeça daquelas pessoas. Aí por isso que umas caem, outras não caem. Mas quem é que está com o demônio? Ah, é com certeza aquela que caiu. Aí o pastor sai no salão, microfone sem fio, ele passa no salão e vai olhando para os olhos das pessoas mais suscetíveis, vulneráveis, pessoas que têm um semblante fraco. Então eles olham, colocam a mão na cabeça das pessoas e diz: olha, Deus agora está mandando dizer para você, Deus agora, pela autoridade do Espírito Santo, eu digo agora, diabo, eu estou falando com você, demônio, sai! Além da Fé, com Jason Ferrer. E eu acho que uma das coisas que mais prende a galera, depois da teologia da prosperidade, é essa questão do medo do demônio, né? Muita gente tem medo do inferno, muita gente tem medo aí do Satanás estar fazendo alguma coisa na vida, e eu quero saber de vocês dois. O demônio entra no corpo e sacode a vida das pessoas, tira as pessoas aí da igreja. Como que é isso aí, cara? Então vamos lá. Muitas pessoas falam que só estão na igreja porque elas têm medo do inferno, medo do diabo, que elas viram senhoras sendo possuídas pelo demônio, mães de família gritando igual loucas lá na igreja, caindo no chão, se debatendo, e às vezes você tem que ter um homem para segurar, e eles alegam isso com toda a vivacidade de que ali realmente está o demônio, é o capeta e a pessoa está incorporada. Qual é a verdade disso, vocês que vivenciaram todo esse cenário? O que é verdade e o que não é? Diego, começa contando pra gente aí. O pastor, já conversei com o pastor, que o pastor falava assim: Diego, quanto mais demônio, melhor. O espetáculo fica melhor, as pessoas sentem que a gente é poderoso. Se caiu uma só, duas, fica pouco. Por mais que a pessoa finja, põe a mão na cabeça, às vezes tem pessoa que dá uma balançada, né? Um pouquinho, viu que balançou um pouquinho, você já vai lá, põe a mão na cabeça, porque às vezes a pessoa se entrega e manifesta e começa e vira um espetáculo e o pastor cresce, sente poderoso e fica mais fácil até para arrecadar dinheiro, cara. Essa é a verdade. Isso, então você já tem a chamada, você tem um contexto da igreja, da música, da autoridade do pastor, e isso realmente é assim que funciona, Jason? O que você pode acrescentar aí? A música, ela é um produto alucinógeno, assim como a droga. Você quando está ouvindo a música, você chora. Não é à toa que você chora. Você pega uma trilha sonora, você chora. Tanto é que a maioria das pessoas usam trilha sonora. Não existe um comercial sem trilha sonora. Então a igreja trabalha a mente, o cérebro, o psicológico. Um dos hemisférios do cérebro, para que as pessoas possam pensar que aquilo é o diabo, enquanto que é uma parte do cérebro conversando com ela mesma e desabilitando uma parte do cérebro. Por exemplo, quando você pega as baleias, algumas cachalotes, por exemplo, né, ela dorme, uma parte do cérebro dela dorme, enquanto que a outra continua ativa. Depois aquela adormece e a outra parte entra em funcionamento, porque ela não pode dormir. Ela não pode parar, ir lá e tirar aquele sono e tal. Então, é diferente. Então, existe dentro de nós uma fraqueza para a fé, porque a fé é genética. Por incrível que pareça. Jesus, como assim genética a fé? Ora, a gente herda dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós e outros lá atrás, a gente herda todo um costume, toda uma estrutura. O gato, quando vai falar miau, ele não vai falar miau para você, linguisticamente falando, vai falar miau porque ele aprendeu aqui agora. Não, é algo genético que foi passado de pai para filho. E é desse jeito. A fé, ela é passada de pai para filho. Só que a fé, ela é passada para algumas pessoas de um modo mais forte, onde alguns se tornam fundamentalistas, radicais e extremistas. A fé, muitas vezes, é passada de um modo mais fraco, mais tênue, mais suave para algumas pessoas. E aquelas pessoas que têm um tipo de sentimento, o sentimento religioso, genético, um gene,
o gene da fé, e os pastores conheceram isso, porque os pastores, a maioria dos pastores pentecostais, eu digo líderes, grandes líderes, estudaram nos Estados Unidos. Várias vezes, R.R. Soares, Bispo Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Estados Unidos, para poder aprender. Escola Rema, não tinha uma escola chamada Rema, não era isso? Sim, que veio dos Estados Unidos para cá, para a Igreja Vida. Eu acredito que foi a Igreja do Verbo, alguma coisa, por aí se vai. É o Ministério Rema. Né? Aí o que acontece? Então, toca-se as músicas e as pessoas manifestam o seu lado negativo, porque todos nós temos um lado negativo. Quando nós nos alteramos, essa alteração dá-se um comportamento nas pessoas. E elas, em lugar de ficar agressivas, elas ficam fracas e elas caem. E quando elas se desmontam diante daquilo, através de uma hipnose, de uma musicalidade e de uma palavra reforçada, agora, em nome do Senhor, agora eu digo, sai! Calma que eu vou cair aqui, cara. Você entende? Então, isso no microfone dá um peso na cabeça daquelas pessoas. Aí por isso que umas caem, outras não caem. Mas quem é que está com demônio? É com certeza aquela que caiu. Aí o pastor sai no salão, microfone sem fio, ele passa no salão e vai olhando para os olhos das pessoas mais suscetíveis, vulneráveis, pessoas que têm um semblante fraco. Então eles olham, colocam a mão na cabeça das pessoas e diz: olha, Deus agora está mandando dizer para você, Deus agora, pela autoridade do Espírito Santo, eu digo agora, diabo, eu estou falando com você, demônio, sai! Sai! E a voz do pastor é um outro alucinógeno. E o teclado lá atrás, o teclado, tem que ter um tecladista, né, que coloca um som de trilha sonora. Porque isso induz a pessoa a cair. Porque, veja, quantas vezes você já viu filme de pessoas que atravessaram o deserto, pularam muros, pularam fogo, se livraram de bala, e quando chegaram perto da polícia, elas desmaiaram. Quantos filmes você conhece disso daí? Quantas? Assim, filmes de pessoas que desmaiam quando vê alguma autoridade. Vários, já perceberam isso? Várias. Essas pessoas desmaiam diante de quem? Autoridades. Então o pastor passa para ela a ideia de um super-herói, alguém forte, alguém capaz de brigar com o diabo, alguém capaz de libertar a sua vida da possessão demoníaca. Então aquela pessoa, o que ela faz? Ela se desmonta, porque ela se entrega para aquilo. E isso acontece nas igrejas todos os dias. E as pessoas não sabem. E quando o Bispo Macedo, o Macedo está ali falando, diz, olha, na igreja é o seguinte, você tem que ser o homem de Deus, você tem que ser o pastor, você tem que ser, quando o Moisés colocou a vara e disse, vou jogar essa vara aí, e essa vara vai se transformar na serpente, eu acho que nem Moisés acreditava nisso, mas se transformou. Então, se você pegar a tua vara, que é hoje a palavra de Deus, e você gritar, e você jogar isso na cara da pessoa, então ela se rende. E aí o pastor quer ver, aliás, o público quer ver você brigar com o diabo. Você é o super-herói. Então, nessa questão, nesse curso que o Macedo estava dando, de super-herói, era uma forma de acabar com a blindagem do ser humano, genética, psicologia. É só isso. Quando a polícia, ela chega para você, como é que ela chega para você? Diz assim, opa, por favor, tudo bem, qual o seu nome? Meu nome é Antônio. Bacana. O senhor, seu Antônio, o senhor tem aí, o senhor poderia colocar a mão para trás, por favor, tá? Coloca só um pouquinho para trás agora. Um tom de voz mostrando autoridade, né? Aí eu vou agora ver o senhor aí, tá? O senhor pode alargar só um pouquinho o pé, para que a gente possa, por gentileza, é assim que eles fazem? Não. Nada, rapaz. Não é assim. Autoridade. Entendeu? Mão na cabeça, porra! Levanta! Levanta, porra! Ele está acionando o medo em você. Ele está acionando o medo em você. Eu fazia isso. Eu acionava o medo. Eu gerava o caos, gerava as circunstâncias e tudo invisível.
rápido, tem que ser gatilho rápido. Entende? Então eu gerava o caos, que era o diabo que estava ali atrás. Entendeu? Então eu chegava e dizia, olha, se você chegou aqui hoje deprimido, se você chegou aqui hoje com problemas financeiros, eu quero dizer para você que Deus está mandando te dizer hoje, que hoje é o fim. Ou você acredita que Deus vai fazer algo poderoso na sua vida, ou você não acredita. Ou você é de Deus ou você não é. Ou você é da luz ou você não é da luz. Então você tem que se decidir hoje. E eu estou olhando aqui, estou vendo que o diabo está querendo fazer uma obra. Aí eu apontava para as pessoas. Eu apontava para o público que estava lá embaixo. O diabo quer fazer hoje uma obra, quer derrubar você. O diabo quer cirandar na tua vida. Ele está circulando você. Levanta a mão, você que está passando por problemas difíceis agora. Você está com uma causa na justiça, você que tem problemas financeiros, problemas emocionais, conjugais. Levanta a mão que eu quero orar por você. Quando as pessoas levantavam a mão, eu já identificava. Eu já ia para cima. E quando eu descia do púlpito, porque nenhum pastor quer ter microfone com fio, porque isso limita ele. Né? É verdade, Diego? Fica solto, aí, né? Sem microfone você fica mais poderoso, vai rodar no meio do público. Aí eu pegava o microfone e eu rodava no meio do público, identificando as pessoas. Aquelas pessoas que estivessem com o olho muito fechado, ela estava se esforçando para se libertar de um diabo que estava dentro dela. E eu estava procurando essa pessoa. Era ela que eu queria. E aí, quando eu colocava a mão, adivinha o que acontecia? Manifestava a entidade. A suposta entidade. Ela caía, ela se contorcia, a faringe dela, né, se redobrava, a voz alterava, e começava o teatro todo, aquela pessoa estava vomitando partes do cérebro, não, eu digo cérebro no sentido encefálico, mas aquela pessoa estava vomitando sentimentos amargosos dentro dela. E eu aproveitava aquele momento e dizia, ó, tá vendo aqui, pessoal? Isso aqui é o demônio, isso aqui é o diabo, que entrou, colocava a mão na cabeça dela, puxava o cabelo dela forte, segurava, dizia, ó, isso aqui é o diabo, isso aqui é o demônio que está na vida dessa pessoa, querendo destruir a família dela. Então, diabo, qual que é o teu nome? E eu começava a falar, entende? Então, o diabo, o que tu viesse fazer na vida dessa pessoa hoje? E ela... Eu digo, vamos, diabo, fala, porque eu vou te expulsar hoje. Hoje você sai dela. E você, o que você queria fazer? Eu queria matar. Eu queria destruir a vida dela. Isso quer dizer, o cérebro, um hemisfério cerebral, tendo contato com o outro. É só isso. Duas partes do cérebro, um conversando com o outro. Entende? Era uma comunicação. Era um solilóquios. Era uma conversa interna que eu fazia com que o próprio cara tivesse com ele mesmo. E aí, o que acontecia? Eu saía vencedor. Porque o diabo nunca me vencia. Entende? O diabo nunca levitava ninguém. O diabo nunca... né? E eu expulsava aquilo, não no sentido de expulsar, porque não tinha nada ali dentro. Era somente um efeito sentimental, era um efeito pessoal daquela pessoa, né, cerebral, que ela não dominava isso, e que os pastores dominam isso, e dominam muito bem. Tanto é que o Edir Macedo, lá não sei se o Diego ele se lembra, de um evento que o Edir Macedo fez lá no Rio de Janeiro, que ele encheu o estádio todo. Maracanã. Como é que é o nome do estádio? Maracanã. E lá, nesse Maracanã, ele expulsou o demônio, e chegou um pai de santo lá, que era contratado, dizendo que aquele lá não era demônio. Aí ele falou, se não é o demônio, então vem aqui. Vem aqui tentar tirar esse demônio aqui. Vem aqui mostrar que isso aqui não é demônio. Vem cá. Vem, eu faço um desafio para você. Mas só que era ator contratado para dizer que era um pai de santo, porque a Igreja Universal, ela tem um preconceito extremista demais contra o candomblé, a Umbanda e a Quimbanda e o Espiritismo. Tanto é que ele surgiu com esse livro aqui, ó. Orixás, caboclos e guias, deuses ou demônios, onde ele deixa bem claro que qualquer atividade, não importa qual seja, qualquer atividade dentro do candomblé, da Quimbanda, da Umbanda e dentro do Espiritismo é diabo.
e deve ser punido e expulso, para que a pessoa possa conhecer a Igreja Universal mais próxima e se libertar desses demônios. Caramba, cara, não, eu tô aqui impressionado que eu acho que as pessoas também, né, porque tudo começa a fazer sentido, e quando o cara tá com a pessoa ali supostamente manifestada, que ele chega no ouvido, né, é como se fosse um hipnólogo, né, é como se fosse um gatilho mental para a pessoa voltar ao normal, né, e esse sai, esse em nome de Jesus, sai agora! Isso aí é um gatilho mental que faz a pessoa voltar ao seu estado normal de consciência, é uma outra ferramenta hipnótica. Como que vocês enxergam isso, vocês que vivenciaram e sabiam desses truques, essas técnicas para poder manipular ali a questão psicológica da pessoa? Todo centurião, ele é chefe de 100, tá certo? Sim. Chefe de 100. Aí incorporou-se essa ideia dentro do cristianismo, que existe um diabo não, existe um demônio chefe de uma legião, certo? Então, na Terra, trabalha-se a questão das potestades, dos principados, né? Assim como nos anjos. Anjos, arcanjos, querubins e serafins, e outras hierarquias. No diabo, Então, quando a gente chama um demônio, a gente quer mostrar que nós temos mais autoridade do que aquele demônio e chama o chefe que está ali agora. Porque é uma legião. É uma casta de demônio, É como se fosse um pé de uva, cheio de demônios, que entra na pessoa. Então, a gente fazia com que a pessoa entendesse que se ela se recusasse e saísse da igreja sem a nossa oração, 7 castas de demônios, 7 legiões pegariam lá fora. Ô, Diego, termina essa daí, Diego. É dessa forma, e perfeito. E aí o que acontece? Muitas das vezes, até mesmo ensinando os pastores obreiros, aos pastores chegavam e falavam, ó, tem que manifestar, chamar para manifestar o chefe, que às vezes manifesta uma entidade que está servindo aquele chefe e não é a entidade principal. Aí a pessoa sai da igreja, não liberta. Aí, naquele momento, você como autoridade, vem uma entidade, às vezes uma entidade de forma de uma mulher, por exemplo, aí daqui a pouco vem uma outro tipo de entidade que se diz ser o chefe mais agressivo, aí você chegou no ponto ideal, a pessoa suscetível acaba manifestando, e aí você como autoridade, que a gente sempre foi ensinado assim naquela época, em nome de Jesus, sim! Aí a pessoa meio que abre o olho, desperta, uma atitude totalmente meio que... Parece que a pessoa está num estado de transe, que é um estado de transe, né? A pessoa, se você conversar com ela, e muitas pessoas que a gente conversava, né, Jason, eu acho que você também, você percebe que aquela pessoa tem uma carência, tem uma falta de alguma coisa, ela gosta de chamar atenção, e aquilo ali, para ela, no fundo, ela acha que é bom, ela gosta até de manifestar com o demônio. Eu não sei se você já percebeu isso, Jason. Pessoas até que manifestavam várias vezes. Caralho, isso que eu queria saber. Então, era uma coisa recorrente, não adiantava expulsar uma vez e a pessoa estava lá no próximo culto para ter demônio expulso de novo. É isso? Eu já vi pessoas manifestando na mesma reunião 3 anos direto. 3 anos direto. O Jason já deve ter visto isso. Aquela pessoa, tu já fica do lado, tu fala assim, deixa começar a oração, que aquela pessoa ele vai cair com o demônio. Aquela ali é a primeira, tu já até sabe, não é isso, Jason? Tem umas que você já sabia que ia cair, não é isso? Então, é porque é o seguinte, é assim, existe um gatilho dentro da igreja. Eu colocava, por exemplo, um obreiro meu, tinha um obreiro meu que eu deixava ele lá na porta. Aí eu colocava ele para que ele pudesse, quando estivesse passando pessoas, ele orasse, pedisse para que a pessoa pudesse assistir 3 minutos. A pergunta é, você tem 3 minutos para Deus? Então você só vai receber uma oração. E quando a pessoa entrava, eu não permitia que os membros da igreja se sentassem na frente, mas que deixasse o lugar da frente para os convidados que iam entrar no dia das nossas reuniões. Porque quando ela entrasse para frente da igreja, ela se sentiria constrangida em voltar, passando por todo mundo, então ela ficaria até o final do culto. Então o que eu fazia? Aquelas pessoas que eu dizia, olha, tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único, suficiente, eterno e exclusivo Salvador? Levanta a mão. Aí algumas pessoas que eram convidadas, que foram convidadas na rua naquele momento, levantavam a mão, porque elas só entraram para fazer uma oração. Então,
eu já diagnosticava uma pessoa dentre um grupo de 12 pessoas que estão novas ali na igreja, e eu fazia com que uma pessoa pudesse manifestar um demônio, pelo menos. Quando aquela pessoa se manifestava, aí o que acontecia? Aquelas 11 pessoas a mais diziam, bom, pensava, né? Eu também tenho esse demônio. Então, para prender a pessoa ali, eu dizia, ó, tá vendo essa pessoa que tá aqui agora? Deus está apontando para você. Não, você é de branco aí. É você mesmo de branco aí que tá aí agora. Levanta a mão. Você é de branco. Não. Não é você, não. Você é de branco. Deus está mandando dizer para você que é você mesmo. Deus está te livrando hoje porque tu entrou aqui. Você entrou aqui pelo Espírito Santo. Não pensa você que você saiu para comprar alguma coisa na farmácia, na padaria, ou foi ao mercado, ou foi encontrar uma namorada. Não pensa isso, não. Quem trouxe você aqui como livramento de morte? Deus está mandando te dizer para você voltar aqui 7 sextas-feiras. A partir de agora, da primeira sexta-feira. Você vai contar comigo. Primeira sexta-feira para Deus libertar você. A segunda sexta-feira, próxima semana, eu quero você aqui. Ah, pastor, mas eu não vou poder estar aqui. É você que se vira com o diabo. Porque ele vai cirandar na tua vida. Ele vai circular na tua vida, vai destruir tua família. Ele vai acabar com os teus bens, vai acabar com tuas posses. Você tá com alguma enfermidade? Pastor, realmente estava sentindo alguma coisa. O cansaço, a fadiga que você estava sentindo, o que você estava sentindo naquele último jogo de futebol, não foi normal. Aquele problema que você teve não foi normal. Foi o diabo. Aí, meu amigão, quando a primeira pessoa via, por exemplo, quando o primeiro policial, um exemplo, tá? Não quero dizer que todo policial é assim. Mas quando o primeiro policial começa a dar um sacode em um, o outro não espera o sacode não, meu amigão. Não espera não. O outro conta mesmo, dá de bandeja tudo pro cara. Entrega o pau todo, entrega a zona toda. Ele não quer receber o sacode, então o policial não precisa bater em 12. Só bate um, bate bem. E os outros vão entregar. Então eu conquistava 12 pessoas, 24 pessoas, 30 pessoas com um só fraco. Um só vulnerável. Que eu identificava ali, olhava para ele e dizia, esse aqui é o que vai me trazer 30. Esse aqui é o que vai me trazer 60. Entende? Eu tomava ele como exemplo. Entende? E aquele cara, ele voltava no culto, porque ele dizia, se eu não for 7 semanas, e dentro de 7 sextas-feiras, aí eu pegava, Antônio, e eu conseguia, com uma só pessoa, fazer com que a pessoa viesse e participasse 7 sextas-feiras. Olha só. E eu tinha 7... aqui, ô Jason, que a Monique ela colocou, que deve ser justamente isso aí, né? Ó, dentro de sexta-feiras, já era tempo de sobra para fidelizar os caras, né? Era justamente isso, né? Cara, eu tô achando assim, surreal. Eu tô achando surreal a facilidade que é isso, né? E a cara de pau desse sistema dos caras saberem que tudo isso aí que eles fazem, né, é uma espécie de doutrinação, como se fosse um adestramento da pessoa, né? E isso é uma coisa que é passada. E eu fico impressionado com isso, justamente por essa questão. Além da Fé, com Jason Ferrer.